Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Bom, hoje vai ser o último dia do vídeos relacionados a antonomasia. Bom, foram vídeos grandes que eu produzi sobre esse figurino, porque ao começar a reger o encadeado de conhecimentos, a gente acabou trazendo muitas referências à tona e aí fez assim um veludo com muito mais camada de dados para poder consentir o quão utilitário é esse figurino nos destaques de relações de conhecimento, principalmente sináptico, aquele que externaliza da cinética o sentido de destacar o tecido como uma superfície mesmo de adesão. Vamos supor, a gente tem vários tipos de tecido, e o tecido ele é basicamente um agrupamento de átomos, de moléculas de mesma compartibilidade, que encontram sobre essa energia a equiparação ao ambiente de se instalarem em união, né? E aí a essa união a gente atesta textura, o tecer disso, né? E aí sobre essa textura e na comparação a gente coloca que a gente está tecendo sobre as nossas coerências, as nossas descrições, convidando, né, conhecimentos para poder dizer que conhece mais sobre o destaque de eventual figurino. Então é como se a gente estivesse criando uma intimidade com esse figurino, então a gente estivesse desvestindo ele e aí se divertindo e criando uma superfície de adesão, uma intimidade maior com a revelação que ele traz. Ele diz transduzir em nós o conhecer. Então, para puxar essa gaveta, então a gente já pode ir para o último slide do nosso diálogo. E aí eu recomendo a vocês que, se vocês não tiverem visto os vídeos anteriores, eu vou tentar deixar para vocês aqui nos cards aqui, ou é só acessar a playlist mesmo. Bom, bem-vindos ao slide da antonomasia. Novamente, né? Vou só voltar aqui para vocês relembrarem, né? Observe a razão, os dentes. Então, sobre tudo isso que a gente enalteceu nesses slides, a gente estava tecendo um diferencial
de camada, de decomposição das assemelhações que nos ilustraram mediante ao digerir essas informações. Então, nos vídeos anteriores você podem acessar. E sobre essa sequência a gente chegou naquela correlação do emissor para o receptor e do percurso que diz estimular as colinergias, a resistência para poder ocupar o receptor e construir dessa recepção uma polaridade, né? Então, sobre a energia que a gente desescala soar e buscando referenciais ambientes principalmente dos ambientes interiores para performar energia, a gente desestimula sobre a desextensão de saber quem é o receptor ou quem são os prováveis receptores desses conselhos, uma certa descoerência e até mesmo da matemática que imprime a combinação de denotações cordadas, desacordoadas pelo alfabeto, né? Porque a depender do receptor, a linguagem de escrita pode reger insignificação, desconhecimento, sonoridade expressiva, né? Várias questões. Então, sobre esse paralelo de ideias e sobre esses conhecimentos previstos na nossa educação, a gente rege da nossa energia o saber desacentuado. E aí, nessa acentuação, a gente desveste esse saber equiparando todas as semelhanças. E aí a gente desconstrói uma semelhança para programar essa semelhança, para aperfeiçoar dessas semelhanças e escolhendo uma que mais vai enaltecer a recepção de alguém a qual a gente quer presentear com a sabedoria que a gente tem, né? E aí, quando a pessoa ela vai criando superfície de adesão com ela e vai entendendo e se entediando dela, a gente desmonta ela e aí recria ela. E aí isso também é antonomasia. Nenhum processo de diálogo, né? Nenhuma em raízes de discreção das matérias. E eu acho isso muito elegante, né? A antonomasia. Não é à toa a gente está preso 3 vídeos falando dela. E assim, eu poderia linkar ela com várias questões, porque ela permite a resistência, né? Ela permite o encamadecimento, e não só o encamadecimento, mas um nó bem dado na percussão, né? Na condução, na insistência de resistir uma função, né? Um reagente, né? Se eu quero persistir nesse reagente, eu reformulo esse reagente para ele continuar ativando essa recepção em alguém. Então, figurinos de linguagens e estratégias de utilizá-los são para pessoas que realmente querem servir, né? Servir e
e conhecer o amor, né? E para conhecer esse amor, a estratégia de disseminá-lo precisa ter esse, esses conhecimentos desses ultrajares. Então, né, dentro dessa química e dessa física, a gente tem também a biologia. E para escalar de devoto, existe a eleição e seus compassos de dispersão para reocupar a reaceitar. Olha só que como é. Quando a gente machuca, a gente não lesiona algo em nós, e essa lesão ela tenta ser transduzida pelo feedback das nossas estratégias de se preocupar sobre esse acontecimento em nós, até porque há uma comunicação da colinergia lesionada que acentua a região que foi lesionada, que sofreu disreação tecidual. Então, para poder reordenar dessa preocupação o expediente celular, para poder reencamadar essa região e fazer todas as descrições para poder reativar esse circuito, essa emissão, a gente precisa reaceitar, reacender, né? E aí às vezes o reaceitar pede novas formas de ativar. Então existem na vida várias formas e matérias de reaceitar, né? Os próprios eventos biológicos falam disso, né? De uma insistente relação dos eventuais reagentes de matérias, né? Aquelas coisas que ficam deteriorando, insolando, estressando. Todas essas balanças que são desbalançadas pelo clima, né? Destemperamento, erosão, todas essas desescalas, elas existem e devem ser consentidas pela natureza para serem reaceitadas sobre a reocupação que a natureza preocupa sobre essa dispersão. E tudo isso gera novos compassos, né? Esses novos compassos que geram são desconhecidos e são familiarizados porque eles expressam semelhanças, né? E aí dessas semelhanças elas tentam assinar e tomar a vaga que foi lesionada, para poder se intrometer e naturalmente fazer o reenvolvimento desse ambiente, desses dados, né? Dessa região lesada. E o organismo ele elege células
elege os operários que vão trabalhar nessa obra. A natureza, ela também nos elege, e sobre a elegia a gente confere a energia que descreve em nós o compasso, e busca-se o autoconhecimento, né, o adoutoramento de si mesmo nessa devoção. O que seria devoção? Nessa natureza a qual a gente está ao tempo todo sendo eleito, até mesmo pela codificação das colinergias que a gente sente. E para dissentir e se movimentar dissentindo em graus diferentes, né, em alturas, em horizontes diferentes, buscando o controle desses sentimentos, a gente desescala, treinando esses acordos da natureza que nos envolve. Então a própria natureza nos é um tecido, ela nos enaltece, e nós ao tempo todo estamos antonomasiando essa natureza. Percebem o quanto a gente tem como vida a prática dessa antonomase, como dissentir ser vivo, né? Então, nesse dissentir, a gente já vai discutindo as nossas construções de lazer e de criar razão para poder refletir esse lazer, né? Então, das razões que a gente retira, a gente, assim como a madeira sobre performance, ela adapta o ambiente, né? A madeira o tempo todo, quando ela sofre a performance na natureza, ela se adapta à natureza, ela se desinscreve na natureza a partir do seu status. Então, o seu status refina as suas características, e na mão de alguém que diz comprar para passar em vida, né, em natureza, sobre as relações que faz com essa madeira, o ser, ele se performance para conhecer toda essa madeira, e dentro desses conhecimentos se adaptar para revelar da madeira o que sente, o que dissente importante. Então esse é o eleito, né? Esse é o devoto que faz a eleição. E aí, para aquilo que ele se diz importante dessa relação, ele faz esses descompassos e desexpressa, dispersando de si para com a região a importância de se pré-reocupar e reaceitar a madeira, ou aquilo que seja o X da questão relacionada, ou seja, nós mesmos, o doutor de nós mesmos. Até porque nenhuma relação, se a gente não consegue cuidar de nós mesmos, a gente deixa a pessoa se perder, e nós perdemos nós mesmos sobre
a diversidade inscrita pela relação. Então, é muito importante, antes de se relacionar com as pessoas, ter vocação para se relacionar consigo mesmo e se autoconhecer. Então, se desadmitir em frequência, assim como a madeira sobre performance adapta ao ambiente, se adapta ao ambiente, se desadmitir em frequência de desadequada razão, semente e raiz. Então, da semente em adequação traçar raízes de consentimento, né, pela razão das expressões que ela quer, que precisa, né, sobre essa devoção com a terra, esse treino. As frequências que ela sofre em ambiente, né, essa semente, desadmitem o descrever da energia que o ambiente demanda, né? Então, sobre o ambiente e sobre o seu diferencial de relação, pela adaptação que ele faz com a terra, a própria planta desadmitir por equilíbrio a sua intenção, né? Então, vários insumos orgânicos que em materialização de ser sobre desadmissão do são em sua imprensa de flores e folhas. E aí a gente tem dessas razões os produtos, né? A sua elegância em relação à terra, o que permite ela se tornar atrativa, né, e resistir ao tempo. Então, desses insumos inorgânicos, ela se organiza e se materializa, né, para dizer, insistir para poder suportar as intempéries que eventualmente o clima reage a elas. Não só o clima, mas os dominadores desse clima, que são os animais, né? Sobre desadmissão do são em sua imprensa de flores e folhas. E aí aqui a adoção, essa adoção admitida é a intempérie, é as relações de insistir em ser. Então, dessas relações de insistir em ser, todos os diferenciais de admissão do são, que é a energia, né, da ação interior, a planta ela precisa descrever em si a reagência desses diferenciais de energias que acusam nela. E aí, sobre essa descrição, ela vai se tornando uma imprensa cada vez mais instituída e desestimulada a dissentir
esse tipo de energia, essas intempéries, e aí ela passa a sentir a si mesma, consentindo e sentindo a si mesma. E aí, nesse sentir a si mesmo, ela se floresce. Ela se floresce de si mesma e dá os seus frutos. Suas desexpressões íntimas, né? Porque ela se sente segura. Já fez os conflitos de si mesmo para com o ambiente e suportou intempéries, gerou raízes fundas, já consegue interpretar todos os diferenciais de doação de energia que o ambiente desimprensar ela sobre a localização que ela vive, né? Que ela é e está em dado momento. E aí, dessas flores e folhas, né? Ela vai gerando um diferencial ainda maior de sedução por irradiação. E aí os frutos aciona, né, as reações químicas nos frutos, né, nessa terra, faz ela conseguir evacuar de si mesmo essa intimidade. E aí ela frutidizaciona-se dessa desarriscação. Uma vez que a gente tem as raízes presas, fixas ao solo, então a gente tem esse contato insistente. Todo o erguer de uma planta, de uma árvore, faz sobre essa performance a acolhida das desenergias, né? Sobre o desconhecer de si mesmo, se adaptando a essa região. E aí essa conexão ela desreagir aos diferenciais de desimpulso de ondas, né? Tanto as ondas quanto as intempéries climáticas, né? A atmosfera e tudo mais. Então, né, nessa ejeção ambiente, o impor da planta sobre raízes enterradas na terra desarriscam. Elas se movimentam, mas o movimento delas meio que uma peristalse interna, né, dos vasos. Só que essa peristalse ela está ligada sobre a pressão mesmo, a pressão desses sentidos, né, ambientes. E aí a isso ela desenvolveu a sensibilidade, né? E aí ela inaugura dessa sensibilidade a sua intimidade de si mesmo, sendo eleita no serviço de ser e estar, né? Parece pouca coisa, mas não é não, sabe? Porque nessas relações de nós seres humanos com a natureza de todas esses seres, nos dá a ousadia de revelar esses seres ou o que eles falam, né, a partir da dispersão de energias em nós. Então existe uma comunicação na natureza, né? Por mais que seja em um descompasso muito mais lento ou não, dependendo do quanto a pessoa está
para uma eventual entidade da natureza, existe esse distender-se da energia. Então há uma recombinação constante de nós para com esses seres, inclusive por utilizar desses seres os seus produtos, né? Bom, e aí de um produto desses seres a gente consegue desarranjar vários produtos em semelhança, porque a gente recombina eles geneticamente. Então, para poder fazer dessa vida uma vida diferente, uma vida diferente, um sabor diferente, a gente pega e combina sabores, né? E aí a gente tem variedades de produtos que desespecializam pelas suas relações. Então, em uma feira eu posso encontrar variedades de produtos, né? Produtos que a natureza consente por servir, e desse servir ela consegue se adequar sobre cuidados, né, tecnológicos, e para isso a gente precisa criar uma superfície de adesão muito maior nesses conhecimentos. A gente precisa escalá-los. Se é desejo do homem saborear algo e renovar esse sabor, antonomasiá-lo, ele precisa de uma relação muito mais estável e mais consistente. Ele precisa de se atecidoar-se dessa relação e desencamadar-se dessa relação para dar intimidade que ele consente, inaugurar por dissentir efeitos novos, né? Acessos novos, formas de adesão que vão fazer do consentimento da planta e das suas raízes uma recombinação gênica que vai propiciar uma performance diferencial para nos servir. Subir na árvore e descompressionar-se, mesmo através dela, sobre a sequência de integridade e limite, a fim de desencontrar a si mesmo nessa estação genealógica de desentendimento de acontecido, vestir e se entender e adiar o desgaste de vontade de viver. Olha, o homem, quando ele conseguiu subir na árvore, né, ele conseguiu sentir a altura, conseguiu sentir as texturas, conseguiu pegar frutos ele conseguiu se sentir seguro, poderoso, porque ele desescalonou-se sobre essa relação com a árvore. E aí a árvore escreveu nele as suas propriedades, suas resistências, os seus desconhecimentos de relação íntima com a terra. E o homem se tornou cada vez mais debruçado e aguçado a essa relação. E desse desimporte se despressionou-se e se pá ômega reocupou-se, né? Se desculpou-se
é, para desse produto a vontade de viver. Ai, ai. E aí a tudo que você vamos pegar aqui. A tudo que você tem de conhecimento atendendo de si, tá da relação que o homem tem com a natureza, procurando evidenciar valores de intimidade. O aconselhamento das árvores, da natureza, das flores, é o maior que a gente tem. A técnica, o diálogo, a caracterização, conhecimentos de localização, diferenciais de decomposição de solo, a segurança interna, a desinternalização, a descomposição diferencial de raízes, calibres, inequação, integralização, atividade e limites, o descompassar de crescimento, a estação, e a diferenciação de relação de estações, o desempuxo das diferenças de pressão, o calor e as dilatações, tudo a gente consegue descrever graças a essa natureza, né? Esses seres. E aí, se é graças a ele, o que eles significam para você? Né? Agora é a reflexão. O que é a madeira? O que eles significam para você? Você ainda tem superfície de adesão a essa devoção, porque senão é fácil, é só antonomasiar-se e transportar o que perdeu e fazer aquela reordenada, né? Para poder anti-imunizar e intimar-se nessa intimidade com essa revelação. Porque quando sais de sua casa sobre esse ser que você é, nessa adaptação que você consente ser, nesse ambiente seguro que você emprega de solar-se, é graças a essa natureza, sabe? E aí se ela faz isso tudo, se ela é toda essa engenharia, né, vale a pena perder o estilo de empregar os olhos e os sentidos para reconhecê-la e vê-la e contemplá-la ela com mais intimidade, né? Até, né, hoje em dia a gente tem ruas, né, varais de ruas, né, enormes com asfaltos passeios, lojas e expressões dos seres que tentam mimetizar essa natureza, principalmente árvores com variáveis de frutos. Só que essas lojas elas têm nomes colinérgicos, ela tem servidorias colinérgicas, porém o que diferencia é a capitalização que você precisa dissoar-se nela, né?
para poder ser aceito. Mas será que vale a pena esse tipo de relação, né? Esse fundamento do homem se vendo como uma árvore, será que é isso que o homem precisa ser para poder ser alguém que despede fruto? É uma reflexão, né? Será que nós fomos feitos para essa obsessão? Porque existe uma desorganização correlata a isso, né? Esse desempregar-se, ele vai desassombrando-se por desintimidar em si a incapacitação da sua demanda corriqueira, né? Porque as árvores, elas são fixas, né? O homem não. Então quando ele se fixa a um emprego desses, ele destemporalizar-se e se encamadar-se para revelar-se um fixador dessa regência, desse ambiente. Porém, quando ele sai desse ambiente, ele desimporta-se disso. E aí existem esses diferenciais que o estressam, sabe? Ele entra no ambiente, aí ele desaporta-se assim. E aí ele fica tentando aí olha a pressão que ele sente nesse ambiente, tendo que aceitar. Aí depois ele tem que sair desse ambiente, né? Aí depois vai para outro, né? Sabe? Aí no processo de transição existe as intempéries que ele pode sofrer. Aí quando ele chega em outro ambiente, isso pode fazer com que ele fique menos estável, sabe? E aí, eu vou pro trabalho, tô em casa, ó. Aí em casa tem esse complexo residencial, né? Aí eu, tô seguro. Aí eu vou pro emprego. Tira a raiz daqui, ó. E aí vai pro emprego. Aí o emprego tem que ser assim, ó. Vamos pôr assim. O emprego é aqui assim, ó. Beleza, tá no emprego. Será que é assim que tem que ser a vida? Será que assim tem feito bem para as pessoas? Eu sinceramente é uma reflexão. Não sei como é que os cientistas eles reagem a isso. Porque eu na minha concepção, no sentimento interno que eu tenho, a ambição capital tomou tanto conta que hoje as pessoas elas destransformam raízes, né? É como se elas tivessem superpoderes por causa dessa ambição capital e não por gostar de viver e descompassar a vida buscando a harmonia, né, no compasso certo. Mas não, elas viram super poderosos para poder salvar mais capital para elas. E aí às vezes ela tá aqui, mas ela faz tanto de coisa assim, ó. E aí perde o aconselhamento, né, a resistividade. Aí quando pensa que não tá lá assim, ó, por causa de dinheiro, e aí quando pensa que não morreu. E não entendeu nada do que é viver, nada do sabor da vida, nada da relação, porque ficou o tempo todo procurando dessa ambição capital, repartição heróica para poder se capitalizar mais, né? Eu vou salvar aqui também, sabe? E aí é que tá, né? É uma reflexão. E
até essa eventual performance, ela nos diz algo, porque, olha, isso não é antonomasia, isso é desespero e um desacordo com o imprevisto, né? Só que uma planta fixada, como eu falei, ela entende que tudo é previsto, porque de acordada pela terra e essa desexpressão, consentindo resistência de ser e estar naquela trama, ela consegue consentir a previsibilidade. Ela conhece os dados todos, né? Tudo o que ela precisa conhecer, ela vai na integridade de ser, ela consente ser. O homem, ele está perdendo essa capacidade. Até mesmo ele tenta criar laboratórios de científicos, utilizar de engenharia de computadores e de observadores de dados, até mesmo para calcular eventuais polaridades ou despolaridades dessas frequências de ressonância da matéria, até mesmo por causa do conhecimento das adesões que elas têm quando polarizadas ou despolarizadas. É tudo em laboratório. Então o laboratório interior, ele está tentando se transportar para o exterior, né? Existem academias e acadêmicos que conseguem resultados até elegantes e alguns baratos, assim, de poxa, tem um pouquinho disso mesmo, mas eu não sei, cara. Eu tenho muito a pensar sobre isso. Mas essa é uma forma de pensar e desver a antonomasia. Um detalhe, né? A antonomasia, ela é muito mais fixa do que solta. Isso eu tenho certeza. Porque ela descompassa-se sem desintegração. Ela só se rearranja para consentir a integração cada vez mais. É só basicamente isso que deve ficar bem na atentação, né? Que nos é muito expediente. Bom, que bom a gente conseguiu terminar esses links com esse figurino de linguagem, e a gente vai poder passar para outro semana que vem. Então fico muito feliz, né? Chegamos até aqui 3 vídeos para poder fazer essa discussão toda de antonomasia. Mas eu acho que vai valer a pena para quem assistir. Bom, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de fazer o que vocês quiserem fazer aí sobre o vídeo, né? Tá com vocês a bola. Um abraço, até a próxima.